Sim, neste mês de fevereiro, gente, as contas não fecharam. E agora, o que fazer? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre organização financeira. Já que neste mês de fevereiro foi um mês bem difícil aqui pra gente, a empresa não conseguiu ali cumprir com todas as despesas do mês financeiramente. Então, se você aí está pensando em empreender ou já é empreendedor, saiba que em algum momento você vai passar por esse tipo de situação. E aí eu quero contar aqui para vocês como que a gente se organizou para caso algum dia a gente vivesse, passasse por este momento, tá bom? Então bora lá que eu vou explicar para vocês desde o início. Não é a primeira vez que isso acontece, então eu quero explicar para vocês como que a gente mudou este cenário para que a gente não passasse por tanto sufoco assim. Quando a gente comprou a empresa em janeiro de 2020, gente, logo no início a gente já passou por esse tipo de situação, né? Porque a gente comprou a empresa em janeiro de 2020 e a pandemia se iniciou em março de 2020. E assim a gente já iniciou a nossa empresa com problemas financeiros. Quando a gente comprou a empresa, nós demos uma entrada e parcelamos o restante. Porém, o Sérgio, né, que vendeu a empresa pra gente, foi super compreensivo em relação a toda a situação que a gente estava vivendo e ele congelou a dívida. Ele falou: quando voltar as coisas ao normal, vocês voltam a me pagar todos os meses, né? E os buffets foram os primeiros a ser fechados e os últimos a reabrir. E então a gente passou aí, ó, 2020 e 2021 bem apurados. Eu e o Danilo procurava fazer algum bico ali para conseguir se manter. Na época a gente não tinha dívidas, né, pessoais assim, mas a gente precisava se manter ali com o básico, alguma coisinha ou outra, né? A gente tinha o carro, tinha que pagar IPVA, essas coisas. Então a gente correu atrás da maneira que pôde, fazendo um bico aqui, outro ali. E assim a gente sobreviveu 2020, 2021. No final de 2021 para 2022 que as coisas começaram a retomar. E aí sim os buffets começaram novamente a crescer. Só que nesta época, eu e o Danilo passamos a viver como se não houvesse o amanhã, gente. Tirando praticamente uma grande parte da empresa para o nosso uso pessoal. É um grande erro da maioria das pessoas. E ali a gente começou a ter ali alguns problemas financeiros. A gente não encontrava uma solução, tá? Então a gente ficou ali um bom tempo patinando, não conseguia sair do lugar. E só foi em janeiro de 2024, quando a gente decidiu que de fato não dava mais para viver naquela situação, né? Tinha meses que apenas pagava todas as contas e não sobrava um tostão, gente. Então eu queria mudar este cenário, fazer com que a empresa pagasse todas as contas dela e que tivesse uma reserva também financeira para que quando tivesse momentos assim difíceis, a gente conseguisse passar tranquilamente por esses momentos mais complicados que todo mundo aí um dia vai enfrentar. Quando foi em janeiro de 2024, quando a gente contratou o gestor do iFood, o Neumar, que nos ajudou bastante, né? Nós contratamos ali quanto a gestão do iFood, como também o serviço de consultoria dele. E aí sim a gente começou a mudar o jogo, tá? Começamos a organizar toda a casa, né? A gente passou a vender mais, a crescer, e aí começou a entrar mais dinheiro. E aí sim a gente começou a reorganizar tudo e com o tempo passando, a gente começou também a guardar um pouco deste dinheiro. Então assim, esse mês sobrou, então a gente guarda. Vamos fazendo ali uma poupança da empresa para quando a gente passar por algum momento mais complicado, a gente ter ali uma reserva de emergência. E assim foi feito, gente. Agora também no segundo semestre de 2024, né, as vendas começaram a aumentar, a gente conseguiu guardar mais dinheiro, conseguimos dar entrada aí nos maquinários, por exemplo. Então a gente tinha ali uma reserva, não é algo nossa, mas já era o suficiente para cobrir pelo menos um dos cartões de crédito. Então a gente já tava mais aliviados, né? Então toda vez assim, gente, que sobra um dinheirinho, seja 500, R$1.000 no mês, a gente guarda ali na reserva de emergência da empresa. Como a gente sabe que todo início de ano é um pouco mais parado, os buffets não tem tanto volumes de festa, é mais tranquilo. Então a gente já deixou
tudo organizado pensando nesta possibilidade, tá? Não que a gente quisesse usar, não, eu não queria usar, tá, gente? Esta reserva de emergência. A gente sabia que no início do ano a gente teria, né, mais contas a pagar, como a instalação dos botijões de gás, sindicato, e outros também. Questões de saúde também, nós temos uma filha pet idosa, que tem passado por problemas de saúde aí, então a gente tá gastando um bom dinheiro com ela, né, em veterinário, medicamento, muita coisa se acumulou no início deste ano, então a gente precisou utilizar aí um pouco da nossa reserva de emergência, tá, gente? Então por isso que eu falo para vocês a importância de vocês se organizarem financeiramente. Ah, Isadora, esse mês só sobrou R$100. Não tem problema, gente. Guarda, deixa ali que de 100 em 100 no final do ano você pode ter acumulado aí R$1.200. É muito importante, né, a gente conseguir organizar essa questão financeira da empresa e da pessoa física, porque hoje em dia é a maior dificuldade da maioria dos empreendedores, saber separar as coisas. Né? Então, eu sei que é difícil, aqui também a gente passa por essa situação. Como eu expliquei para vocês, a gente está vivendo um momento mais delicado com a nossa filha pet e a gente precisa tirar um pouco mais de dinheiro para cobrir todas as despesas, mas não é algo que seja pro nosso luxo, por exemplo, né, gente? É uma necessidade. Então, assim, nesse mês de fevereiro foi extremamente difícil pra gente financeiramente. A empresa não conseguiu cobrir todas as despesas e a gente precisou sim utilizar ali a nossa reserva de emergência para cobrir aí as despesas desse mês de fevereiro. E graças à nossa organização, tá bom? Fica aí, gente, o exemplo para vocês. Se organizem para vocês não precisarem passar por esse tipo de situação e começar a viver ali um loop sem fim, uma bola de neve onde as suas dívidas começam a aumentar. Graças a Deus, a gente nunca deixou de pagar alguma conta da empresa ou dentro da nossa casa, apesar de passar por meses difíceis, a gente sempre conseguiu cumprir com todas as despesas. Antes, quando a gente não tinha aí essa reserva de emergência, a gente às vezes precisava fazer algum pequeno empréstimo, né? Parcelava esse empréstimo e ia pagando. Então a gente se virava desta maneira. Porém, essa questão de empréstimo, você fica pagando juros, né? E é uma coisa que para mim é um tormento, gente, pagar juros. Pra mim é uma coisa que, nossa, me deixa louca, dar dinheiro assim de graça, né? Depois que a gente entendeu como o negócio precisa funcionar, as coisas começaram a ficar mais tranquilas. Isso é bom até pra nossa saúde, né, gente? Porque é horrível você saber que tá devendo e não encontrar ali uma solução rápida para resolver o problema. Agora, se você tem uma reserva de emergência, você faz de tudo para que você não precise utilizar ela. Mas se de repente você precisar, você tá em paz, porque eu tenho ali uma reserva que pode me salvar neste momento difícil. E depois você tem que correr atrás para reerguer novamente isso, né, gente? Então, assim, a gente já sabe que nos próximos meses a gente vai ter que trabalhar duro aí para conseguir ali colocar novamente o nosso dinheirinho na reserva para que um próximo momento a gente não passe por problemas aí, né, de dor de cabeça que não consegue pagar as contas. Outra coisa que eu quero falar com vocês também aí é cuidado onde vocês buscam recursos para conseguir pagar ali as suas despesas quando as contas não fecham. No ano passado, aqui em Votorantim, teve uma história bem triste de uma família de empreendedores, um casal e um filho, onde eles construíram uma hamburgueria dentro de casa mesmo, e eles montaram algo muito bonito, bem organizado, dentro da casa deles mesmo, pegaram ali o primeiro cômodo, acho que a sala da casa talvez, e montaram a cozinha deles industrial, muito bonita, organizada, tudo de inox, montaram uma fachada, tudo certinho, gente. Porém, eles buscaram recursos com pessoas erradas, tá? E aí eu acho que ao decorrer dos meses eles não estavam mais conseguindo pagar
ali as contas com essa pessoa, e esta pessoa passou a ir cobrar eles diariamente na porta do negócio deles, e isso começou a dar muita pressão, né, gente? Você começa a perder a sua saúde. Eles começaram a entrar em desespero porque não tinha, né, da onde tirar dinheiro para pagar a dívida. E esse tipo de dívida, ela gera um juros sem fim, né? Enquanto você não junta ali o dinheiro total para pagar esta pessoa, você não consegue zerar a sua dívida. E infelizmente a esposa dele veio a falecer, gente, com 36 anos de idade. Ela não aguentou a pressão da cobrança do cara, todo dia ali tá na porta da casa dela buscando dinheiro, eu acho que pressionando, talvez ameaçando também. Ela não suportou, infelizmente acabou infartando, né? Trabalhou ali até domingo, quando foi na segunda-feira, ela infartou, provavelmente devido à preocupação, já devia estar muito nervosa há um bom tempo, não encontrava ali uma solução para o problema dela e aquilo foi sufocando e ela não aguentou, acabou infartando. Então, tomem muito cuidado aí onde vocês buscam ajuda financeira, tá bom? Porque é muito sério isso, né, gente? Depois você acaba entrando em um problema ainda maior, que muitas vezes é difícil você conseguir sair daquela situação. Gente, então é isso. Fica aqui já a dica para vocês, né? Se organizem aí financeiramente. Tenha a sua reserva de emergência para que caso algum dia você passe por uma situação como essa, você não fique aí sem dormir, preocupada, pensando em como sair desta situação, para que você tenha paz em saber que você tem ali como recorrer para pagar as suas despesas daquele mês, daquele momento difícil que você está vivendo dentro da sua empresa, tá? E que isso é normal, gente. Todo mundo em algum momento vai viver, seja na sua empresa ou seja dentro da sua casa, né? Isto é normal, é a vida. E a gente só precisa estar mesmo preparado, se precaver para que a situação não fique ainda mais complicada ou desesperadora, para que a gente nunca precise buscar recursos em lugares errados, para que a gente não precise passar por situações desse tipo, como eu expliquei para vocês aí, tá bom? E é isso, eu só quis compartilhar mesmo com vocês aí, né, o momento que a gente está vivendo aqui hoje, porque talvez quem me assista, me acompanha, acha que aqui é tudo mil maravilhas, tudo perfeito. E não é, gente, é uma empresa como qualquer outra, onde passa por dificuldades, momentos bons e outros nem tanto, mas a gente precisa aprender a superar, né, buscar aí solução para os nossos problemas e bora correr atrás do prejuízo, trabalhar, recuperar aí a nossa reserva para que a gente não precise aí sofrer no futuro quando algo parecido acontecer novamente. Então fica a dica aí para vocês. Muito obrigada para quem acompanhou este vídeo até aqui, um excelente domingo para vocês, um excelente carnaval aí para quem tá viajando, boas festas e um grande beijo e até quinta-feira, gente. Tchau, tchau!